Mais uma vez, a gente vai falar sobre técnicas. E é preciso a gente ter claro em nossas mentes o seguinte: uma coisa é você saber de algo, e outra coisa é você experimentar esse algo. Exemplo, eu posso saber muito sobre investimentos. Eu posso saber muito sobre arquitetura, eu posso saber muito sobre tratamento capilar, eu posso saber muito sobre diversas coisas. Porém, de nada adianta eu saber de muitas coisas, ter muito conhecimento e não colocar esses conhecimentos em prática. Então, para mim, na minha experiência de vida, só é interessante eu dizer que algo é bom ou não, se um conhecimento funciona ou não, quando eu coloco esse conhecimento em prática. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre a prática do Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono há 4 anos atrás. Primeiramente, eu conheci através do canal da Beth Russo, quando ela explica lá sobre o sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E ela criou, né, dentro da experiência dela, o Ho'oponopono mágico que se faz 108 vezes. E acompanhando, assistindo alguns vídeos dela, eu passei a fazer o Ho'oponopono 108 vezes. Mas, para mim, não funcionou o Ho'oponopono dessa forma 108 vezes. Quando eu chegava na 20ª vez, eu já estava cansada, dormindo, achava enjoativo, achava cansativo, mas mesmo assim eu continuava insistindo. Então, quando eu chegava na 30ª vez, eu já saía do lugar, eu me levantava, e quando eu voltava, eu começava de né, de novo, que 108 vezes, e, na verdade, não funcionou para mim. E, assim, pelo contrário, passou a me gerar uma certa ansiedade. Foi quando eu conheci o canal da Silvia, eu não sei bem o sobrenome dela, e fui assistir alguns vídeos dela que contava a história do Ho'oponopono. Porque é aquela coisa, gente, para você experimentar algo, você tem que conhecer. Não adianta você querer botar em prática, porque tá todo mundo falando daquela coisa, né? Assim, aí nos comentários, muita gente, eu pratiquei, mas não sabe o que está fazendo. E o que a gente percebe é que as pessoas também, elas falam assim, comigo não funcionou. E aí eu fico pensando, por que não funcionou? Não funcionou porque realmente a técnica não funciona, ou não funcionou pelo fato de você não conhecer o que você está fazendo, não saber do que você está praticando, não se inteirar, não ter clareza do processo ou por que surgiu aquela técnica, aquele saber. E o que foi que eu fiz? Quando eu assisti o canal da Silvia, eu ouvi ela falar desse livro aqui, Limite Zero. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fui comprar o livro Limite Zero para tentar entender o porquê o Ho'oponopono, que para mim não é nenhuma técnica, é uma filosofia de vida. É algo, o Ho'oponopono para mim hoje faz parte do meu dia a dia. Então eu comprei o livro, eu li o livro. Hoje em dia eu estou relendo alguns trechos interessantes do livro e eu fui entender como é que funcionava e como é que ele funciona para mim. Como vocês já sabem, que eu saí do sistema religioso, eu saí com muitas crenças religiosas, eu saí com muitos bloqueios, além das crenças limitantes
que herdei de pai, herdei de mãe, herdei do sistema por ele só. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer o Ho'oponopono, mas eu não voltei a fazer as 108 vezes. Não estou dizendo aqui que o Ho'oponopono fazendo 108 vezes não funciona. Eu só estou dizendo que para mim não funcionou porque eu tenho um pouco de dificuldade com rotinas. Sabe aquelas rotinas que você tem que fazer, porque se não for desse jeito não funciona. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade. E quando eu vi da maneira como o livro ensina, quando eu entendi a maneira como Silvia faz, que eu apenas te amo, sou grato, isso para mim caiu como uma luva. Eu me identifiquei com essa forma de fazer. Te amo, sou grato. Mas, porém, o que foi que eu também fiz? Eu fui entender, eu fui procurar entender, compreender o que significa eu fazer, eu falar, eu declarar o te amo, sou grato. E entendendo isso, e entendendo também que a gente não pode estar ansioso, não pode estar criando expectativas. Por quê? Quando você cria expectativa, essa expectativa também gera uma ansiedade. E isso, eu sei falar muito bem sobre ansiedade. E a ansiedade atrapalha muito os resultados. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer o Ho'oponopono, sabe aquela assim, vou fazer para ver se dá certo? Pois bem, foi assim que eu comecei a fazer. Todas as vezes que eu ia fazer a minha caminhada, eu falava, te amo, sou grato, te amo, sou grato, e ia fazendo, te amo, sou grato. Às vezes eu subdividia, eu fazia 20 vezes para mim, eu fazia 20 vezes para meu filho, eu fazia 20 vezes para minha filha, para o meu esposo, para o meu casamento, e eu caminhando ali na natureza, olhando as coisas e falando, te amo, sou grato. Às vezes eu nem falava, eu só pensava. E funcionou. E eu vou contar uma experiência o porquê que funcionou. Eu tinha, eu criei os meus filhos, eu tentei criar os meus filhos dentro do sistema religioso. E eu era aquela mãe muito ditadora. Eu era aquele tipo de mãe que tem que fazer do meu jeito, tem que ser assim, tem que ir para a igreja assim, porque se você não for para a igreja, você vai para o inferno, e aquela história toda que, infelizmente, nós evangélicos, nós temos esse posicionamento e que não é legal, a gente praticamente força as pessoas a crerem, a terem o nosso tipo de fé, e eu fazia muito isso com os meus filhos, principalmente com o meu filho, que hoje ele tem 26 anos. E por conta de eu fazer isso com meu filho, de obrigá-lo a ler a Bíblia, de obrigá-lo a estar nos cultos, um certo dia o meu filho chegou e gritou dentro de casa, eu não aguento mais ouvir a senhora falar de Deus. Por que meu filho teve essa reação? Por causa da maneira que eu estava impondo a ele a minha fé e a minha crença. E a consequência disso tudo foi que o relacionamento com o meu filho se tornou intragável, insuportável. Porém, eu não conseguia reconhecer que eu era errada. Era eu que estava afastando o meu filho. Era eu que não conseguia criar uma conexão, como é que eu posso dizer? Um relacionamento não só de mãe e filho, mas um relacionamento de amigos. E eu ficava observando outras mães com seus filhos, que eles brincavam, que eles dialogavam sobre todos os assuntos, e o meu filho se afastou muito de mim, a ponto de ir embora. E eu me lembro que no dia que meu filho foi embora, ele estava com 18 anos, ele rasgou todas as nossas fotos, e ele chegou ao ponto de dizer que para ele eu estava morta.
Na época, quando meu filho falou isso, doeu demais. Doeu muito. Mas como pode? Eu só falando, transmitindo o amor de Deus, eu falando da Bíblia, eu tendo uma vida dentro dos preceitos e dos padrões divinos, e eu não conseguia enxergar que o meu jeito de ser, a minha maneira de impor, a minha forma ditadora de ensinar e de querer as coisas, fez com que meu filho fosse embora de casa e foi embora para muito longe. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, meu filho ainda estava longe. Falava comigo de vez em quando, às vezes levava 6 meses sem falar comigo, e mesmo assim eu continuei fazendo o Ho'oponopono. Te amo, sou grata, gratidão, gratidão, gratidão. E fui fazendo assim, sem muita expectativa, até porque eu já estava muito frustrada e decepcionada com muitas coisas. Então, eu não coloquei muito o meu coração. Eu fui fazendo. Te amo, sou grata, te amo, sou grata, te amo, gratidão, gratidão. E quando foi um certo dia, de manhã cedo eu recebo uma notificação, e quando eu fui olhar, era a notificação de meu filho, dizendo: minha mãe, eu tô querendo voltar para casa. Eu posso voltar para casa? Gente, quando eu escutei isso, vieram um monte de pensamentos e uma mistura de emoções, de sentimentos. Nunca na minha cabeça eu ia imaginar que um dia o meu filho fosse querer voltar para casa. Não que meu filho não tivesse defeitos, mas eu, como mãe, eu reconhecia que o problema não estava em meu filho, que o problema estava em mim. Eu era responsável. Eu tinha criado com as minhas imposições o afastamento de meu filho. E quando ele pediu para vir, ele disse: minha mãe, a senhora pode me ajudar? E eu automaticamente, eu tinha um carro, eu vendi o carro e eu montei uma kitnet para ele, porque, como ele disse, minha mãe, eu já sou um adulto, e foi melhor, a decisão dele foi melhor, e eu fui fazendo as coisas com bom agrado, de acordo com o que ele ia me dizendo. E eu montei a kitnet, ele veio e ele começou a trabalhar, e eu continuei fazendo o Ho'oponopono. Continuei no Te Amo, Sou Grato, no Te Amo, Sou Grato, e estudando para entender exatamente o que é o Ho'oponopono. Não adianta você falar te amo, sou grato, não existe mal nenhum. Que mal pode haver em você, nessas palavras, te amo, gratidão? Não há problema nenhum, não há mal nenhum, mas é bom quando a gente faz com direcionamento, é bom quando a gente faz com propósito, com objetivo, e eu continuei fazendo. Meu filho, né, dos 19 anos, ele veio para cá, ele passou ele passou 1 ano e 6 meses para onde ele foi, que foi na cidade de Salvador, e quando ele chegou, ele logo arranjou emprego. Gente, o Ho'oponopono, até emprego para o meu filho, até as portas de emprego. Meu filho chegou no dia 23 de dezembro. No dia 3 de janeiro, o meu filho estava empregado em 2 trabalhos. Ele estava trabalhando no supermercado, no açaí, e ele estava trabalhando nos fins de semana como garçom. Hoje, por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja com problema no seu casamento, talvez você esteja com problema com você mesmo, talvez o seu problema, não sei qual é o tipo de problema que você está. O que eu quero dizer aqui é contar a minha experiência. Ao longo desses anos, de 2000, ele com 19, meus filhos hoje está com 26 anos,
ele chegou aqui e simplesmente, gente, de 4 anos para cá, nem eu me reconheço mais. E o meu relacionamento com meu filho se transformou da água para o vinho. O meu relacionamento com meu filho está hoje do jeito que eu queria que fosse. Eu tinha inveja de muitas mães que tinham um bom relacionamento com seus filhos. Eu tinha inveja de mães que saíam para passear com seus filhos, que assistiam filme com seus filhos. Eu tinha inveja disso. Então, para você ver que eu tinha mesmo que fazer Ho'oponopono. E simplesmente, hoje em dia, o relacionamento que eu tenho com meu filho é exatamente o relacionamento que eu desejei ter, que eu queria ter. Hoje, o meu filho liga para mim, a gente conversa, a gente bate papo, ele me aconselha, ele me pede conselhos e eu aprendi uma coisa, que a gente só deve dar opinião na vida de um filho ou de uma filha quando eles nos abrem essa porta. E o Ho'oponopono, ele fez uma limpeza energética, uma limpeza espiritual no meu relacionamento com meu filho e no meu relacionamento com a minha filha. Porque o Ho'oponopono, você vai fazendo, você não sabe o que é que está limpando. A gente não faz ideia do que é que precisa limpar. Ah, mas eu não tenho nada para limpar. Será que não tem? O Ho'oponopono, ele vai de camada em camada e tem coisas que a gente nem sabe, pensamentos maldosos, palavras maldosas, sentimentos que a gente tem que nem percebe. E o Ho'oponopono, ele limpa e muitas vezes as coisas estão travadas nas nossas vidas, às vezes as coisas estão bloqueadas em nossas vidas, porque simplesmente existe uma camada de energia negra, algo de ruim impactando, e são essas coisas, e a gente fica botando a culpa nos outros, a gente fica botando a culpa no governo, a gente fica botando a culpa no próximo, quando na verdade a culpa não está na gente, mas a responsabilidade das coisas estarem travadas, do emprego está travado, do casamento não está legal, está em nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas coisas que não dão certo em nossas vidas. E eu fui fazer o Ho'oponopono, eu fui ler, eu fui aprender sobre o Ho'oponopono para que eu pudesse fazer o Ho'oponopono com discernimento. O porquê que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, o que é o Ho'oponopono, quem criou o Ho'oponopono, em que situação o Ho'oponopono foi criado. E quando eu comprei esse livro, o Limite Zero, do Joe Vitale, que não foi o Joe Vitale que criou, quem criou o Ho'oponopono foi o Hugh Lee, né, um PhD, juntamente com outra pessoa, e o sinto muito, me perdoe, quem colocou foi o Joe Vitale. O Ho'oponopono original, a oração original, o te amo só é o te amo, eu sou grato. Só isso. O sinto muito, me perdoe, quem colocou foi o Joe Vitale. E eu quero dizer para vocês, incentivar vocês, façam o Ho'oponopono. O Ho'oponopono não é do mal. O Ho'oponopono qualquer pessoa pode fazer, de qualquer crença, de qualquer religião. Ah, evangélicos podem fazer? Sim, até porque os evangélicos, o que é que os evangélicos tanto pregam? O que é que as religiões tanto pregam? Não é sobre o amor?
O que é o Ho'oponopono? Te amo, sou grato, te amo, sou grato, gratidão, 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 e você vai fazendo, você pode fazer, enquanto você está indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, você está na sua mente, você se concentra, se você se conecta com você mesmo, você vai falando, te amo, sou grato, te amo, sou grato, você está fazendo as suas atividades de casa, você também está fazendo, acontecer, houve uma notícia ruim, aconteceu alguma coisa de ruim, faça o Ho'oponopono. As pessoas não precisam nem saber que você ali quietinha, você tá gratidão, 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 te amo, sou grato, te amo, sou grato. Então, o que eu quero dizer a vocês, o Ho'oponopono funciona assim. O Ho'oponopono funciona desde que você faça com propósito, desde que você faça com sabedoria, desde que você faça com objetivo, desde que você faça com método e principalmente desde que você faça sem ansiedade. Porque você não está vendo o que está acontecendo. Quem está limpando, quem está fazendo as coisas acontecerem é o divino Criador, é a nossa espiritualidade, é quem nós chamamos de Deus. É Ele quem faz a limpeza. E é uma limpeza profunda. Imagine, hoje eu estou com 55 anos, quantas coisas, desde que eu nasci até a data de hoje, eu tenho para limpar. Quantas coisas, e tem mais, gente, o Ho'oponopono não limpa só você. Quando você faz o Ho'oponopono, ele limpa seu filho, ele limpa seu esposo, ele limpa seu casamento, ele limpa os vizinhos, porque todos nós estamos conectados. Então, quando nós fazemos Ho'oponopono, nós fazemos Ho'oponopono para todos nós. Esse era o vídeo de hoje. Meu nome é Alessandra. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Comente se você faz o Ho'oponopono e como você faz o Ho'oponopono. Um beijo e até o próximo vídeo.